Olá, o Trajetória já está no ar. Em homenagem aos 250 anos da Casa, nós seguimos conversando com os presidentes que fizeram história no Legislativo. Hoje o nosso convidado é o vereador Idenir Sequim, que já está aqui conosco. Tudo bem, vereador? Tudo bem, prazer em estar aqui. Quando você fala nos 250 anos, eu lembro de uma história que essa Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem. Talvez a única Câmara de Vereadores que nunca fechou, nem na ditadura. Então, que bom que nós estamos aqui falando da trajetória pessoal, mas principalmente reconhecendo aqueles que fizeram essa história. E o senhor presidiu a Casa no ano passado, recentemente, né, vereador? Como é que foi essa experiência para o senhor? Sabes que eu resisti muitas vezes de ser presidente. Eu achei que não estava na hora, mas o ano passado chegou o momento. Era o momento que estávamos saindo da pandemia, muitos problemas, as sessões estavam sendo realizadas antes via online, e o ano passado os vereadores voltaram. Eu tive a felicidade de ser o presidente nos 250 anos de Porto Alegre e preparando os 251 anos de Porto Alegre, e este ano fazendo 250 anos a Câmara de Vereadores, que o presidente Hamilton Sosmaier está fazendo uma maestria importante, com muita calma, homenageando as pessoas da casa, homenageando aqueles que fizeram a história. E vocês aqui da TV Câmara também resgatando aqueles que passaram pela presidência, que é o meu caso. Com muito orgulho, fui o presidente no ano que passou. Pois aí, o senhor foi o presidente da retomada, né, vereador? Sim. Como é que foi para o senhor reconduzir esses trabalhos? Lembrando que a gente já estava acostumado com uma rotina de online e tudo mais, então é uma nova construção de rotina, né? É verdade. Eu tive a felicidade de, depois de muitos anos, ser eleito por unanimidade da Casa. Uma responsabilidade enorme, e eu tive a ajuda de todos, da situação, da oposição, para fazer uma presidência bem plural, uma presidência que atendesse a todos. Os funcionários da Casa, os servidores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre foram muito importantes, colaboraram muito para que eu pudesse fazer esta administração bem ampla, atendendo a todos. Não deu para fazer tudo porque falta tempo, um ano é pouco para um presidente, mas conseguimos economizar bastante dinheiro, e do orçamento que é destinado à Câmara, no final do ano conseguimos devolver para a Prefeitura, usar na saúde, em programas sociais, 51 milhões. Foi um valor inédito, enorme. As pessoas podem perguntar, mas por que não gastou na Câmara? Olha, poderia se gastar mais, mas nós fomos segurando aonde deu para segurar, porque o momento exigia. O momento precisava de recursos para atender áreas daqueles que mais precisam. E nós fizemos isso com muita alegria, devolvemos para os cofres do município, que foram bem usados pelo prefeito Melo, e a Câmara de Vereadores funcionou normalmente. Eu diria que uma das principais obras que eu consegui realizar aqui foi a harmonia. Nós conseguimos trabalhar o ano todo sem muitos percalços, conseguimos iniciar muitas obras, conseguimos fazer com que o prédio físico da Câmara ficasse mais à vista da população. Ele estava um pouquinho escondido, nós conseguimos derrubar alguns muros, fazer alguns canteiros, embelezar um pouquinho, cuidamos da casa, iniciamos o gabinete padrão para que todos os vereadores tenham um gabinete igual, para que não haja disputa entre vereadores de um gabinete maior, um gabinete menor. Então, são pequenas coisas que a gente conseguiu fazer com tranquilidade, economizando dinheiro, administrando como se fosse administrar o orçamento da própria casa, da gente. Só gastar aquilo que deve ser gastar, aquilo que é necessário gastar. E foi o que nós fizemos. Eu volto a dizer, tivemos muito apoio de todos os vereadores e dos servidores da casa. Os servidores da casa, aquelas pessoas que acham que funcionário público não trabalha, estão enganados. Nós temos grande, esmagadora maioria dos servidores são de se entregar para o serviço público.
de atender aquelas demandas que são solicitadas, aquelas do dia a dia que eles já têm a expertise. Então, tem que trabalhar junto com o servidor. Nós fizemos isso, graças a Deus. Eu sempre agradeço os servidores da casa que me ajudaram a fazer uma administração bem plural, eu digo, e muito exitosa. Eu fiquei muito feliz que no final do ano conseguimos fazer a eleição do presidente Hamilton Sosmaier por unanimidade também. Isso é um sinal de que a casa trabalha com harmonia, sabendo a hora de fazer o plenário, a hora da tribuna, a hora da discussão, a hora da divergência, mas nunca deixando de ser norteado pela boa convivência, pelo respeito e pela honradez do cargo que cada um tem. Pois é, e essa harmonia é um desafio que o presidente também mantém, né, vereador? Porque são 36 visões políticas diferentes. Como que faz para manter a ordem no plenário, vereador? É verdade. Eu sempre digo para aqueles que falam, muitas vezes ali na rua, falam, esse vereador. Eu digo, olha, tem que ter muito cuidado quando você fala, porque o mais bobo dos 36 é vereador de Porto Alegre, isso não é pouca coisa. Então, cada um tem a sua missão, cada um tem no seu mandato algumas iniciativas que são deles, de cada vereador, são individuais. Mas eu tenho a convicção, depois de ter passado pela presidência e ouvir a todos os lados, que todos têm uma boa fé. Os vereadores têm aquilo que eles lutam e querem, sempre pensando no bem-estar. Tem muitos vereadores que têm uma região de Porto Alegre que representam com mais intensidade, outros representam algumas corporações, mas todos têm um objetivo e nós temos sempre que respeitar aquilo que o vereador está lutando de boa fé. Muitas vezes há discursos que distorcem o que é a real. E aí, imediatamente, a tribuna está aí para ser contestado. Então, a tribuna é para falar, o parlamento é para parlare. São parole, como dizia o governador Sartori. E as palavras precisam ter responsabilidade, sim. Não dá para dizer e jogar ao vento algumas coisas que não têm fundamento. Então, eu estou como líder do governo, eu ouço muitas críticas, que muitas são que ajudam a levar boas ideias para o executivo. Mas tem muitas também que são distorcidas, que são falaciosas, e essas nós temos que combater para o bem da cidade, para o bem da casa também. Uma coisa que o senhor me faz pensar é que existe situação, existe oposição, mas o que precisa existir mesmo é construção, né, vereador? A construção, sem dúvida nenhuma. Foi o que eu disse há pouco. Às vezes uma crítica coerente da oposição serve para o executivo corrigir algum rumo. É por isso que nós temos que levar. Eu consegui, tanto na presidência como na liderança do governo, balançar isso, fazer com que se recebesse as críticas e aproveitar aquilo que tem de bom na crítica e contestar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não cabe nem na tribuna e nem na vida real da administração. Então, acho que, sim, construção e caminho, mostrar caminhos. E se der para fazer o caminho em várias mãos, melhor ainda, melhor ainda. Nós precisamos sempre ter a convergência, nós precisamos ter um norte que seja de construção, um norte que seja para o bem da cidade e que seja um trabalho em benefício das pessoas que precisam do poder público. Muitas pessoas precisam da voz do vereador para serem atendidas, precisam da voz do vereador para reivindicar junto ao executivo. E acho que a nossa missão ela é importante e nós temos que continuar assim. Eu já estou aqui no 4º mandato, já faz muito tempo, e eu procurei sempre, desde o primeiro dia até hoje, caminhar numa direção que possa ajudar as pessoas. Pois é, o senhor mencionou aqui o seu 4º mandato. Antes de ser presidente, o senhor já estava vereador desde 2009, né, vereador? Exatamente. Já foi secretário municipal. Conta um pouquinho dessa sua trajetória política para a gente, como que começou. Verdade. Olha,
Eu já comecei, eu e o prefeito Melo nos filiamos ao partido em 1978. Dá para ver que somos velhinhos já, eu mais que o prefeito. E sempre no mesmo partido. Eu participei do governo Pedro Simão já em 87 até 1990. Foi uma experiência fantástica, eu era muito jovem ainda e fui secretário adjunto da Indústria e Comércio do Estado. Depois eu fiquei fora muitos anos, eu não queria mais participar de política, e quando o governador Rigoto se elegeu, ele me convidou para ser o secretário do CODESUR. Foi uma experiência fantástica porque nós tivemos interlocuções com os governadores das províncias do norte da Argentina e fizemos um intercâmbio fantástico, se discutiu coisas importantes para a economia, como as usinas que são construídas na divisa lá do Rio Grande do Sul com a Argentina, para energia elétrica, muitas coisas da segurança, fazendo com que os estados limítrofes com a Argentina fossem feitas operações conjuntas, muitos bandidos, pessoas do descaminho foram presas, apreendidas, e corrigidos os caminhos aí na fronteira, que é fantástico. Os nossos irmãos argentinos gostam muito e nós temos muitas afinidades com a província de Corrientes, da província de Santa Fé, província de Entre Rios, aqui mais ao norte com Misiones. E então foi uma experiência fantástica essa do CODESUR. O prefeito Fogaça ganhou a eleição depois e me convidou para ser secretário da Indústria e Comércio do município. Na época chamava SMIC, e nós conseguimos fazer um trabalho de conscientização. Foi um trabalho de fiscalização muito forte, mas principalmente de conscientização. Nós tínhamos um lema na secretaria que era fiscalizar por obrigação e orientar por vocação. Eu acho que isso até hoje é o que funciona, o que faz com que o poder público faça o privado, o empreendedor, pequeno, médio ou grande, caminhe numa direção correta. Mas sempre o poder público, quando puder, fazer uma orientação antes de multar, eu acho que é importante. Passado esses anos lá na Secretaria de Indústria e Comércio com o prefeito Fogaça, eu saí para ser candidato a vereador. Eu achava que não deveria sair, mas o pessoal começou a me incentivar, acabamos fazendo uma votação muito grande. Na segunda votação, o pessoal dizia que era muito difícil e eu acabei fazendo a mesma quantidade de votos, 23 votos de diferença só, de uma para outra eleição. Quer dizer, os mesmos eleitores votaram em mim 2 vezes. Depois, na terceira, diminuiu um pouquinho, mas sempre fui com uma boa votação. E agora, na pandemia, talvez foi a eleição mais difícil de todas, porque não tinha como pedir o voto, não tinha como dar o panfleto. Isso foi difícil para todos, não só para mim. Dar o santinho nas casas, as pessoas não recebiam, porque nós estávamos todos de máscara, as pessoas usavam luvas, álcool gel, então era difícil de você chegar na população para entregar o seu programa, para dizer o que o vereador já fez, o que pretendia fazer, mas felizmente eu me reelegi de novo pelo 4º mandato e tive a felicidade deste mandato ter sido eleito presidente da casa. Mas antes disso também eu fui secretário extraordinário do governo Sartori, no governo do estado, foi uma experiência fantástica lá também. Então, hoje eu sou um político realizado. Eu passei em quase todos os cargos possíveis, até a Prefeitura de Porto Alegre, como presidente da Câmara eu assumi por alguns dias, me honrou muito isso. Então, hoje eu sou um político feliz, sou empresário, sempre fui empresário, eu nunca deixei de cuidar da empresa. Para isso a gente precisa trabalhar um pouco mais, tem que levantar cedo, tem que trabalhar na empresa, às vezes no sábado, no domingo, para compensar, para resolver os problemas que durante a semana a gente não consegue. Porque eu sou assíduo na Câmara, eu tenho muito poucas faltas aqui na Câmara de Vereadores, principalmente nas votações. Eu gosto de estar sempre presente
e tenho feito isso com muita alegria, com muita vontade, e eu tenho certeza que quando eu sair da Câmara de Vereadores, quando eu deixar de ser vereador, eu posso olhar para trás e ver que cumprimos com uma tarefa, cumprimos com uma missão muito prazerosa. Ajudar as pessoas que precisam é uma alegria muito grande. Tem que se fazer um esforço sempre para ajudar quem precisa, sem perder o rumo e sem participar de nada que não seja legal, lícito, decente e honroso. E nosso mandato, graças a Deus, nós temos essas, e eu passo isso para os meus assessores também. A honradez em primeiro lugar. É obrigação? Sim, é obrigação, mas que se faça essa obrigação como um norte. Pois é, e o senhor fala bastante aqui sobre administração. Ainda falando sobre a sua trajetória, o senhor estudou para isso, né? O senhor se formou em administração. Como que isso ajudou, auxiliou o senhor nesse trabalho como vereador? Olha, já faz tempo que eu me formei em administração de empresas. Isso ajuda muito, principalmente a você se adaptar, a você... Eu sempre fui empresário, como disse, então eu aprendi muito com outros empresários, com setores empresariais, mas também do outro lado do balcão com os funcionários. Eu sempre fui que assinei muitas carteiras de trabalho. Isso também faz a gente enxergar o outro lado, como é que é. Por isso que eu falo bem dos servidores. Os servidores prestam um serviço. Na iniciativa privada também, o funcionário, ele trabalha para a empresa para receber um salário. E o servidor público também, ele tem essa missão de servir a população e muitas vezes ele é mal remunerado em algumas circunstâncias. E nós temos que reconhecer, mas isso tanto na iniciativa privada quanto na pública, a administração, a faculdade de administração ajudou muito a entender as pessoas. Eu acho que o principal ganho que se tem nisso é saber organizar, decidir, me ajudou muito a ter a noção do que é decidir e precisa decidir. Eu nunca fico em cima do muro por nada, eu tenho lado, eu sempre decido. Às vezes eu posso ser demovido de uma opinião, se for através de um argumento que me faça mudar de opinião, eu mudo. Eu acho que tem que ter essa grandeza de saber que você não é o dono da verdade. Se a pessoa te mostrar um argumento que convença, eu não tenho por que não mudar de opinião. E eu tenho feito isso e, felizmente, tem dado certo. Pois é, 250 anos de casa e o senhor faz pelo menos 15 anos parte dessa história também, né, vereador? Como que é olhar para trás e ver toda essa trajetória que o senhor construiu aqui na Câmara? É verdade. Sabe que eu olho muito para o painel dos ex-presidentes. Desde o primeiro presidente até os dias de hoje, e eu vejo pessoas fantásticas ali nesse painel dos ex-presidentes, das fotografias dos ex-presidentes. Todos eles tiveram um período, o Aloysio Filho foi um dos que mais ficou de presidente, mas tem presidente mesmo com um ano só, como eu. Muitos presidentes foram presidentes honrados que fizeram da Câmara de Vereadores ser o que é a Câmara de hoje. Uma Câmara bem vista no Brasil inteiro. Nós recebemos aqui, eu mesmo quando estava de presidente, eu recebi muitos presidentes de capitais de outros estados que vieram aqui para ver como é que funciona a TV da Câmara, para ver como é que funciona a comunicação, para ver como é que funciona a administração, ver o nosso regimento. Então, a Câmara de Porto Alegre, ela é exemplo para muitas cidades e muitas capitais do Brasil. Isso faz com que todos os nossos vereadores possam se orgulhar de pertencer a essa casa. O senhor que acompanha essa movimentação dos últimos anos percebe também, né, vereador, que houve o acréscimo da bancada negra, teve também um grande aumento de mulheres na política, né? Como que o senhor observa essas mudanças? É verdade, eu tive essa felicidade de ter na minha presidência a maior bancada de mulheres, e também uma bancada negra muito consistente, grande, a tal ponto que muitos deles se elegeram deputados. Então, aí, quando nós elegemos 7 ou 8 deputados dos que estavam como vereadores, isso somou para a Câmara.
somou para a Câmara, porque mostra que na Câmara de Porto Alegre e mostra que o Colégio Eleitoral de Porto Alegre é importante para o Estado. O Estado como um todo tem que olhar para a cidade, para a nossa Câmara de Vereadores e para os eleitores de Porto Alegre, que são decisivos. Isso se mostrou com a eleição de todos esses nossos ex-vereadores que agora são deputados. Deputados estaduais, tem deputado federal e aqui passou e passam pela Câmara de Vereadores grandes homens, passaram grandes homens e certamente passarão outros tantos com muita qualidade que vão ajudar no Rio Grande, que vão ajudar no Brasil, pelo aprendizado que se tem aqui nesta casa. E agora, o que o senhor espera de mudanças? O que o senhor acredita que a Câmara ainda deve encaminhar nos próximos anos, fazendo uma perspectiva? Nós temos certas coisas que a gente não consegue fazer. Tem-se vontade. Eu comecei algumas obras, o presidente Hamilton está completando. Eu acho que isso deve ser o nosso objetivo. Aqui na Câmara, cada ano tem que mudar de presidente. Então, que os 4 presidentes, que a gente mais ou menos já escolhe no início da legislatura, que se faça um pacto de seguir as obras um do outro. Nós temos feito isso e tem dado certo. Eu espero que no futuro continue assim. O presidente passa, mas a Câmara fica. Então, o presidente que faça tudo aquilo que puder fazer durante um ano, mas que deixe o caminho aplainado para o próximo presidente. E o próximo que deixe para o outro presidente também as coisas que possam ser seguidas, para que a Câmara de Vereadores possa dar conforto para os vereadores, mas principalmente dar condições e ferramenta para os seus vereadores fazerem um trabalho que eles fazem todos os dias. Não é só o plenário que o vereador participa. O vereador participa das comissões, participa de visitas a hospitais, a visita a regiões, visita de zonas de risco. O vereador tem um trabalho muito forte na cidade e a Câmara precisa dar condições para seus vereadores fazerem esse trabalho, desempenhar com muita competência que cada um tem, mas se tiver as ferramentas e as condições que a Câmara fornece, certamente a gente consegue multiplicar esse trabalho. E já chegando ao final do nosso programa, quero que o senhor deixe seu recado, então, para quem está nos assistindo, e a sua mensagem para esse aniversário da casa, vereador. Olha, nesses 250 anos nós tivemos muitos vereadores importantes. E vocês estão nos assistindo, mulheres e homens também. Tenho certeza que vocês podem participar mais ativamente da política, sendo candidatos, sim, senhores, sendo candidatos. A Câmara de Vereadores e a cidade de Porto Alegre espera que muitos participem da política diretamente, sendo candidato a vereador. Isso é o começo de uma caminhada, de uma estrada que pode ser longa e bem aproveitada para ajudar as pessoas. Quem tem essa vocação de ajudar, da solidariedade, de fazer com que o bem comum seja maior do que o bem individual, venha para a política, participe das eleições, participe ajudando a eleger o seu amigo, o vereador, o seu candidato que você se identifica, ou você mesmo sendo candidato. A cidade vai agradecer muito e eu respeito muito quem participa de eleições. Os suplentes são importantes porque eles botaram a cara à tapa, foram para a eleição, não importa quantos votos cada um fez. O importante é que participaram de uma eleição, que foram para a disputa, tentaram, muitos se elegeram. Aqueles que não se elegeram ajudaram a fazer o quociente para aqueles que estão aqui hoje. E eu espero sinceramente que cada vez mais mulheres, jovens, de todas as raças possam participar da Câmara de Vereadores, discutindo, propondo, fiscalizando, enfim, sendo um personagem da cidade, um personagem ativo que possa disputar a eleição, mas depois de ter sido eleito, não ser só ideologia, tem que ser olhar para o cidadão, aquelas pessoas que precisam do poder público, aquelas pessoas que precisam ter uma voz e muitas vezes a sua voz é a voz do vereador. Tá certo, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Trajetórias, fiquei muito feliz em poder compartilhar a sua história. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, muito obrigado e felicidades
a todos nossos cidadãos de Porto Alegre nos 250 anos da Câmara. Muito obrigada. Então, esse foi o vereador Idanir Sequim, que presidiu a casa no ano de 2022. O Trajetórias de hoje vai ficando por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.